Olá, alunos, boa noite, sejam todos e todas bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina Teatro no Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o teatro no modernismo brasileiro, ou o processo de modernização do teatro, correto? Então vamos começar. Primeiro ponto, vamos identificar aí o nosso objetivo. O objetivo da aula é analisar o teatro moderno brasileiro, compreendendo suas manifestações no âmbito literário e estético. Portanto, nós vamos olhar sempre para duas frentes. Primeiro, quais foram os textos dramatúrgicos que contribuíram para o processo de modernização do teatro brasileiro e o processo estético, né, as montagens, as encenações, correto? Outra coisa importante que a gente precisa entender é que quando nós falamos do teatro moderno brasileiro ou no processo de modernização do teatro brasileiro, a gente está falando exatamente em uma manifestação teatral que vai ao encontro dos princípios do modernismo brasileiro, correto? Vamos lá então. Eu vou trazer para vocês aqui uma citação da minha dissertação, onde na Universidade Estadual de Maringá eu analisei e eu estudei exatamente o teatro no processo de modernização. E lá eu digo o seguinte: quando falamos de modernização do teatro brasileiro, no sentido de superação formal e temática, precisamos entender que este movimento não se deu nos moldes, por exemplo, da Semana de Arte Moderna, onde podemos localizar datas específicas de aglutinações artísticas que deixaram evidentes novas formas e conteúdos artísticos repletos de manifestos e apresentações. O que eu digo? Primeiro, que nós temos que entender o processo de modernização exatamente num sentido de superar a forma e o tema existente, né? Qual era a forma? Ela era aquela forma onde o casalzinho brigava no meio e no final ficava feliz, que a gente viu, por exemplo, nos melodramas, ou do raisonner, da figura ali das peças, né, do drama burguês no realismo, e a temática é sempre ali, né, aqueles casos de amores, a família e tudo mais, correto? Então há uma superação. Só que não tem como a gente analisar o teatro moderno brasileiro, como por exemplo, a gente analisa o processo das artes plásticas no processo da modernização. Por quê? Porque se a gente pensar nas artes plásticas, a gente tem ali datas específicas como a Semana de 1922, né, onde a gente teve a Semana de Arte Moderna, onde no Teatro Municipal obras foram expostas, concertos foram realizados. O teatro, o espaçamento temporal é muito maior. Para vocês terem uma noção, nós vamos ver aqui na aula de hoje que uma das primeiras obras que exatamente reforçou os ideais do modernismo brasileiro dentro do teatro vem em 1933, ou seja, 11 anos depois, né? Então, o teatro, eu sempre brinco que o teatro é o primo pobre dentro da modernização do cenário artístico, né? No sentido que ela demora um pouquinho mais. De forma alguma, a qualidade, a riqueza artística é maior ou menor que as outras manifestações, tá? São só apenas em tempos diferentes, correto? Seguindo aqui. O contexto histórico do modernismo. Primeiro, a nível mundial, a gente tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Essas guerras mundiais, junto com elas, vêm os governos extremistas, e esses governos extremistas, né, acabam ali mexendo com o mundo inteiro. A República Velha, né, ela está chegando ao fim. República Velha é esta marcado pelo coronelismo, marcado pelas opressões, né, a política do café com leite, onde a desigualdade social gritava, né. Acabando a República Velha, a gente tem um advento da era Vargas, Getúlio Vargas, que traz uma proposta, um olhar, um governo voltado aos trabalhadores, né, a criação do Ministério do Trabalho, a criação ali de políticas públicas voltadas para o trabalhador, que diante de uma sociedade que estava cada vez mais se industrializando, cada vez mais com o número de operários crescendo, necessitava,
politicamente desse olhar. E junto com isso nós temos o advento do operariado. Portanto, surge ao lado da burguesia uma nova classe, a classe do operariado, que, como o próprio nome diz, pensa na coletividade, pensa em um grupo específico. Tudo isso olhando para aquele aspecto do melodramático, ou até da mesmo, como nós vimos semana passada, o demônio familiar, aquelas obras, elas não conseguiam mais dialogar com a realidade do Brasil. Portanto, a o contexto social brasileiro, né, classe de operariados, greves estourando, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas, criação do Ministério do Trabalho, ou seja, são muitos eventos históricos que não coincidia mais, né, não era mais retratado pelo teatro que era apresentado. Portanto, o teatro precisa se renovar. E é exatamente esse processo de renovação que nós chamamos de processo de modernização do teatro brasileiro acontece, tá bom? E vamos falar um pouquinho, então, da característica do teatro moderno brasileiro, desse teatro novo. É uma modernização formal e temática, como eu já falei, né? Muda-se a forma de se fazer e muda o tema. Nós vamos ver ali ao longo da aula como que essas duas modernizações acontecem. Os temas são nacionalizados, então a gente vai ver, por exemplo, personagens falando literalmente da realidade social, por exemplo, dos operários, ok? Teatro socialmente engajado. Não sei se vocês lembram na nossa última aula, e vocês podem revisitá-la, eu disse que o drama burguês, né, o realismo, ele era um teatro com uma perspectiva crítica, olhando do olhar do burguês. Aqui é um teatro socialmente engajado, olhando pela perspectiva do operariado, olhando pela perspectiva de uma ideologia de esquerda, tá? E o último ponto, há o surgimento, até então inédita no Brasil, da figura do diretor teatral. Descobre-se então no Brasil que é possível se fazer, como já se fazia na França, o processo de direção. O ator tem uma forma específica de falar, o ator tem uma forma específica de andar, né? O cenário ele precisa ir ao encontro da proposta do texto, da proposta do diretor. Até então isso não era pensado, correto? Então esses são os processos de modernização, as características do processo de modernização do teatro brasileiro. Agora vamos falar dele. Essa aí é uma imagem pintada por Tarsila do Amaral, de 1922, do Oswald de Andrade, que é um grande nome do teatro moderno brasileiro. Após a Semana de 22 e o envolvimento do movimento antropofágico, dê uma pesquisadinha sobre esse movimento, é importante. Oswald dedica-se a criar uma literatura interessada pelas questões sociais. Isso é importantíssimo, tá? As três peças que marcam este momento são O Rei da Vela, de 1933, O Homem e o Cavalo, de 1934, e A Morta, de 1937. Essas peças resultam da tentativa de rompimento mais radical com os paradigmas da estética teatral burguesa. Lembrando mais uma vez, quando o professor André fala das propostas do teatro burguês, era aquele proposta da meritocracia. Lembra semana passada do Eduardo que expulsa Pedro de sua casa, né, de que todos somos capazes e os únicos responsáveis pela felicidade de cada um, tá? Então, quando eu trago temas sociais, eu vou dizer assim: olha, você até pode ter ali uma parcela de responsabilidade, mas o meio social onde você está inserido ajuda e também é responsável ali pela sua vida, correto? E o Rei da Vela, gente, talvez seja uma das peças mais importantes para a gente compreender o processo de modernização. É uma peça que vocês conseguem baixar lá na internet, né, de forma gratuita, em PDF. Escrita em 33, publicada apenas em 37 e ensinada pela primeira vez apenas em 1967 pelo Grupo Oficina, a peça é estruturada em três atos. O enredo gira em torno de Abelardo I, novo rico paulista que planeja dar dignidade ao seu dinheiro.
firmando um compromisso de matrimônio com Heloísa, filha de uma tradicional família do Império. A peça ainda aborda o tema do crédito pessoal até as transições imperialistas, que, em uma esfera maior, impõem uma dependência crônica aos países colonizadores. Então, olha quais são os temas que Oswald de Andrade levanta nessa peça. Primeiro, lembra que nas peças do realismo, eles criticavam exatamente o casamento por interesse, querendo pintar uma sociedade burguesa totalmente ali moralizante. Aqui é ao contrário. O novo rico representa, o Abelardo I, representa exatamente essa figura burguesa que tinha dinheiro, mas faltava o status quo, que ele vai buscar casando-se então com a jovem Heloísa, ok? Que, por outro lado, o pai está indo à falência, uma vez que há um processo de modernização do próprio país, e também tem interesse em casar-se a filha Heloísa com Abelardo I. Tá? E além disso, a gente vai ver crédito pessoal, a exploração capitalista, essas transições e transações imperialistas, porque, por exemplo, ele vai mostrar que o Brasil ainda era dependente, né, a economia brasileira ainda era dependente dessas transações imperialistas, portanto, ainda criava-se uma dependência dos países colonizadores. E tem uma peça, Oswald de Andrade, ele faz toda essa análise crítica, tá certo? E junto com, essa peça que eu acabei de apresentar para vocês, O Rei da Vela, a gente tem a importância dos grupos amadores, tá? O amadorismo, como forma de teatro alternativo, com preocupações artísticas e nada comerciais, surge neste contexto e constrói as bases sobre as quais se edificará a nossa identidade nacional. Pessoal, vamos lá. O professor André sempre vai estar recuperando ideias da nossa última aula, exatamente porque o processo de modernização do teatro brasileiro, ele tem como objetivo, né, derrubar princípios realistas. Então é importante a gente sempre ter em mente ali o que estava vigente até o momento. Ah, Nós vimos que no teatro realista era a burguesia que consumia aquele produto. E a burguesia, ao consumir aquele produto, ela financiava aquele produto, correto? Portanto, se eu apresentar uma peça teatral profissional que falava, que criticava, que apresentava os problemas dessa burguesia, eu não ia ter o que? O financiamento dela. Nesse sentido, inicia-se esses grupos amadores, que são grupos que não tinham como objetivo lucrar com a bilheteria. Eles tinham como objetivo exatamente criar grupos de estudos, criar peças que poderiam criticar, né, todo ali os acontecimentos sociais, e exatamente por não terem a preocupação de lucrar com a bilheteria, eles acabavam tendo a liberdade da produção. E por isso que nós chamamos de grupos amadores. Ou seja, em nenhum momento aqui eu estou falando, ou a historiografia das artes cênicas diz que esses grupos são artisticamente inferiores aos profissionais. Mas eles acabavam não tendo esse status de profissionais exatamente porque eles não entravam dentro do comércio, porque era algo muito vinculado à burguesia, tá certo? Eles ali comiam pelas beiradas, pela tangente, tá certo? E quais são esses grupos? O professor André trouxe aqui três, mas se vocês analisarem no livro, por exemplo, da história do teatro brasileiro, organizado pelo João Roberto Faria, tem aqui nas referências, que eu usei em todas as nossas aulas, o material da Unicesumar também usa, nós vamos ver muitos outros, tá? Mas eu trouxe três aqui. A gente tem os comediantes, que é um grupo carioca, Teatro Experimental do Negro e o Teatro Brasileiro de Comédia. Rapidinho, os comediantes, em 1938 é criado o grupo Os Comediantes, já já vou falar um pouquinho mais, na cidade do Rio de Janeiro, que tinha como objetivo trazer para o Brasil uma estética vanguardista, ou seja, inspirado ali nas vanguardas europeias, rompendo o processo naturalista. O Teatro Experimental do Negro
criado em 1944 por Abdias do Nascimento. Se você aí que está me ouvindo tem interesse em pesquisar um pouquinho sobre um teatro vanguardista, falando ali, né, da militância negra, é importantíssimo você estudar o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, tá? Então, o Abdias do Nascimento criou esse grupo com o objetivo de, além das propostas teatrais, da encenação, da interpretação, ele também vai abordar questões relacionadas à vida e às lutas dos negros no Brasil. Rapidamente, uma curiosidade, ah, o Abdias do Nascimento, um excelente diretor, ator, dramaturgo, quando assiste nos Estados Unidos uma peça de Eugene O'Neill, que ele vê um homem branco representando um protagonista negro, e para isso ele pinta o rosto de preto, isso se chama blackface. Abdias fica indignado, ele fala: existem tantos atores e atrizes negros e negras, por que eles não estão em cena? E aí ele cria o Teatro Experimental Negro, onde ele vai trazer artistas negros e negras, como Ruth de Souza, como Léa Garcia, falecida recentemente aqui do Brasil, para representar papéis protagonistas negros e negras, tá? Então é um movimento muito importante, o TEM. E o Teatro Brasileiro de Comédia, o conhecido TBC, Companhia Paulistana, fundada em 1948 pelo empresário Franco Zampari, que importa diretores e técnicos da Itália para formar um conjunto de alto nível e repertório sofisticado, solidificando a experiência moderna do teatro brasileiro. Vamos falar um pouquinho dele? Por que eu vou falar do Nelson Rodrigues agora? Porque o Nelson Rodrigues tem uma conexão com um dos grupos que a gente acabou de falar, que é o grupo Os Comediantes. E já vou explicar qual é essa ligação. Nelson Rodrigues. Gente, se o Oswald de Andrade trouxe uma proposta modernizadora, criticando ali o capitalismo, né, as relações burguesas, o Nelson Rodrigues ele vai revolucionar, porque ele vai trazer questões subjetivas, questões a nível ali privado, mas ele vai chocar, trazendo, entre aspas, toda a podridão que a burguesia queria esconder. Vamos lá. Seus textos, tanto a prosa quanto o drama, são caracterizados por uma linguagem simples, todo mundo entendia, crítica de costumes é outra característica, e presença de temas polêmicos, como o incesto e o adultério. Os textos dramáticos são divididos em peças psicológicas. Gente, aqui o professor vai abrir um parênteses, mais uma vez trazendo o drama burguês, que é o gênero teatral do realismo. Ah, lá, o Eduardo Raisonner, da peça O Diabo, o Demônio Familiar, se ele queria vestir uma carcaça de moralista, o Nelson Rodrigues vai mostrar o outro lado. Ele vai mostrar exatamente aquele pai de família que fala mal da garota de programa, mas trai a esposa com outra, que critica o homossexual, mas tem uma relação homoafetiva escondida da família, né? Então é nesse aspecto que o Nelson Rodrigues se apresenta. E aonde que ele revoluciona? A primeira peça do Nelson Rodrigues foi A Mulher Sem Pecado, não fez tanto sucesso, só que aí o grupo, os comediantes que o professor citou inicialmente, estava ali engatinhando e encontra, dentro desses grupos de estudos, Ziembinski, que era um diretor polonês que estava no Brasil, passando uma temporada. Quando o grupo Os Comediantes encontra Ziembinski, eles falam: você poderia dirigir um trabalho para nós? Ziembinski topa na hora, só que faltava um texto. E é aí então que é apresentado a este grupo o texto Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, a segunda peça escrita por ele. Quando essa peça chega nas mãos dos artistas do grupo Os Comediantes, juntando com a assinatura da direção de Ziembinski, a gente tem um marco do teatro moderno brasileiro, tá? Se vocês tivessem que pensar, professor André, eu preciso de uma data,
eu gosto de datas. Onde iniciou o processo de modernização do teatro brasileiro? Tanto de texto quanto de encenação. Lembra? Tanto no aspecto estético quanto literário. Está aqui, 1944, com Vestido de Noiva. Vamos comigo aqui. A representação é dividida em 3 planos: da alucinação, da memória e da realidade. Lembra que o professor André falou da questão da forma? Os textos até então era uma única forma, sempre no presente. Aqui a gente tem 3 tempos acontecendo ao mesmo tempo. Há também 2 escadas laterais. A peça se desenrola em 3 atos, cuja relação não é exatamente cronológica, mais uma mudança importante, a não ser no plano da realidade, a qual acompanha a degradação do estado de saúde de Alaide e a aniquilação consequente dos outros 2 planos. Segundo o crítico teatral Ronaldo Lima, Vestido de Noiva movimenta seu drama dentro de um círculo fechado. Ali está uma peça cujos problemas se passam no nível da pequena burguesia, que aplaudiu e lhe deu notoriedade. Nessa maneira velada de ação está o êxito do teatro de Nelson Rodrigues, agradar a sua própria plateia ao mesmo tempo em que a insulta. Então, o Nelson Rodrigues ele se torna o grande Nelson Rodrigues porque ele consegue cutucar a ferida da burguesia no mesmo tempo que a própria burguesia aplaude eles. Por quê? Porque tem menos ação, é mais no diálogo. E esse diálogo vai encantando eles e eles não vão tendo a percepção de que eles mesmos estão sendo o quê? Desnudados em cena, né? Que ali os seus pecados estão sendo revelados, tá? Além da temática, então, de mostrar esse outro lado da sociedade, a gente tem, como a imagem que nós vemos aí, né, essa divisão. Pela primeira vez, ao mesmo tempo, eu consigo ver planos psicológicos em cena. De um lado, eu vejo o que está acontecendo, realmente. Do outro, eu vejo a representação do que se passa na cabeça de Alaide, né, nas memórias, depois das memórias. Então, é uma peça exatamente importante, porque rompe esses aspectos, ok? Décio de Almeida Prado, um dos maiores críticos teatrais brasileiros, na época respeitadíssimo, ainda hoje um autor assim, muito estudado, ele diz o seguinte em relação à peça: o que víamos no palco pela primeira vez, em todo o seu esplendor, era essa coisa misteriosa chamada mise-en-scène, que só aos poucos a palavra foi sendo traduzida para encenação ou direção teatral, de que tanto se falava na Europa. Aprendíamos com o Vestido de Noiva que havia para os atores outros modos de andar, de falar, de gesticular, além do cotidiano, outros estilos além do naturalista, incorporando-se ao real, através da representação, o imaginário e o alucinatório. O espetáculo, perdendo a sua antiga transparência, impunha-se como uma segunda criação, puramente cênica, quando tão original e poderosa quanto a instituída pelo texto. O que o Décio de Almeida Prada diz lá em 1988 em seu livro, em relação ao Vestido de Noiva, é que é o seguinte: como seria uma. E aí eu pergunto para vocês, como seria uma interpretação para eu mostrar a alucinação de uma pessoa? Será que era realista, naturalista? Como que eu poderia cenicamente mostrar uma pessoa andando e falando quando ele está representando os sonhos? Se vocês pegam, por exemplo, uma obra de Salvador Dalí, aquela que tem os relógios derretendo, ele, por meio da forma, ele quis trazer uma mensagem. E nós, artistas, como que nós construímos uma encenação? Como que eu posso mudar o tom da voz, do olhar, do caminhar? Nessa peça a gente tem isso pela primeira vez. Por isso que ela marca tanto o processo de modernização do teatro brasileiro. Correto? E agora a gente vai falar um pouquinho do Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, tá? O Teatro Brasileiro de Comédia, conhecido como TBC,
Foi fundado em 1948 por Franco Zampari, um homem muito rico, de família burguesa, que se apaixonou pelo teatro. Contando com uma estrutura de luxo, em 1949, Zampari decide profissionalizar o TBC, contando com a ajuda de Adolfo Celli, um diretor, e com atores como Paula Altran, que vocês devem conhecer, Fernanda Montenegro, Tônia Carreiro, Cacilda Beck, entre outros nomes de alto gabarito, que viriam a ser nomes marcantes da atuação do teatro brasileiro. Então, o TBC, pessoal, eh, foi fundado por Zampari e, a princípio, ele não tinha o objetivo de discutir questões sociais, mas ele queria trazer na encenação essa modernização do teatro brasileiro. Eram peças mais comerciais, tá? Mas com a mesma pegada, por exemplo, do Vestido de Noiva. Por isso que ele traz um processo de modernização. Só que de outro lado, a gente tem o teatro de arena. O teatro de arena, ele vai na mesma pegada do TBC, só que ele já tem um olhar mais politizado, tá? O Teatro de Arena de São Paulo, fundado em 1953 por iniciativa de José Renato Pécora, surgiu como surgiu como alternativa para o enfrentamento de pressões econômicas que pesavam sobre a esfera de produção do teatro brasileiro de comédia, tá? Então o que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro, o TBC, ele tinha uma proposta, hã, de modernizar no sentido estético. Então ele trazia encenadores de fora, ele trazia peças surrealistas, expressionistas, né. Só que o tema, o conteúdo, não gerava questões sociais, não gerava discussões políticas, né, não gerava questões, hã, de ordem econômica. Lembra do Rei da Vela, do Oswald de Andrade? Essa peça ainda não foi encenada. Então, o Brasil ainda não tinha acessado peças montadas com cunho político. O teatro de arena, ele começou a perceber que o TBC estava se desgastando, e aí ele entra como uma contrapartida. Essa fachada que vocês estão vendo aí na foto é do teatro que ainda está em pé, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ir para São Paulo, vocês vão poder conferir este teatro que ainda está na ativa, correto? Muito bem, vamos ver ali as características do arena. Palco de arena, então, para começo de conversa, aquele palco com a cortina que abre e fecha, a plateia sentada de frente, deixa de existir, e o teatro de arena é exatamente uma arena, ou seja, um círculo, né, no formato circular, onde a plateia está nos 360 graus. Para todo lugar que eu olho, eu tenho plateia. Ou seja, se eu estou assistindo uma peça, eu vejo os atores em cena e também vejo a plateia do outro lado assistindo por outro ângulo, tá? Isso é um rompimento estético. Segundo tópico, em 1956, chega Augusto Boal dos Estados Unidos, o grande Augusto Boal, com propostas de interpretações totalmente novas dentro do cenário brasileiro. Em 1957, Jean Francesco Guarnieri escreve e é montado a peça Eles Não Usam Black Tie, uma peça que o Arena monta que tem um cunho político, um cunho social. Já trouxe aqui vou trazer aqui para vocês já já trechos dessa peça, para a gente analisar, como toda aula. 1958, há o Seminário de Dramaturgia. Vamos lá, pausa aqui para o professor André. Com a apresentação em 1957 da peça Eles Não Usam Black Tie, do Jean Francesco Guarnieri, o Arena lota e as pessoas amam aquela peça que tem um cunho político. Os organizadores do Arena, o Pécora, o Augusto Boal, que já estava lá dirigindo e dando aula, eles percebem que São Paulo, a cidade de São Paulo, estava sedenta por peças que dialogassem com a realidade deles. Gente, nós estamos falando em 1957, ou seja, ah, 35 anos, né, se eu não fiz a conta errada, depois da semana de 22. Lembra que o senhor falou que o espaçamento temporal do teatro
é diferente, por exemplo, das artes visuais? É isso que eu estou querendo dizer. Só em 57 eles percebem, olha, talvez uma peça assim montada faz sentido para eles, né? Porque tem muitos operários, tem muitos estudantes, né? Tem muitos grupos estudantis crescendo nas universidades. E esses seminários de dramaturgia surgem exatamente. Se eles não usam black tie, deu certo, vamos pensar em peças parecidas. E aí eles criam esses grupos chamados seminários de dramaturgia, onde a gente vai ter peças de Augusto Boal, mais peças de Jean Francisco Guarnieri, peças de Oduvaldo Viana Filho. Só para vocês terem noção, Oduvaldo Vieira Filho, Vianinha, né? Ele foi o autor da primeira versão da Grande Família, né? Dias Gomes, como o Pagador de Promessa, é tudo dessa mesma época. E por fim, a gente tem aqui Pesquisa de um Teatro Épico, do Bertolt Brecht, né? Vocês ainda vão ver no curso, com certeza, Bertolt Brecht, que é do teatro alemão, mas que tem uma proposta revolucionária, ideológica, política do teatro. E por fim, nasce um teatro popular. E aí o Arena ele vai conseguir unir burguesia, operariado, jovens, idosos em uma mesma proposta, tá? Meus queridos, continuando aqui, vamos ver um pouquinho da peça Eles Não Usam Black Tie. Espero que esteja tudo certo aí. Qualquer coisa vocês vão colocando no comentário que no momento apropriado eu vou ler. Tião diz o seguinte, vamos lá, só para vocês contextualizar vocês. Eles Não Usam Black Tie vai contar ali ah, a luta, a batalha, a história do pai e do filho, né, Tião e Otávio, ah, e esse grupo de pessoas ah, trabalham numa fábrica que está para entrar em greve. O pai quer entrar em greve, ou seja, tem uma consciência política da necessidade da greve, e o filho tem medo, que acha que não vale a pena, porque a esposa está grávida, a noiva está grávida, e ele vai casar. De um lado, eu tenho um pai pensando no aspecto coletivo, do outro, eu tenho um filho pensando no aspecto subjetivo. E aí é um embate de gerações. E essa peça, então, discute tanto temas individuais quanto a nível coletivo, tá? Tião diz o seguinte: tem uma nota sobre a greve na primeira página. Otávio, se até às 8 horas da noite não derem um aumento, greve geral na metalúrgica. Otávio é o pai. O Tião, que é o filho, diz: ninguém tem peito, pai. Otávio responde: como não tem peito? Tá esquecido do ano passado? Tião responde: eu não estava lá, mas eu estava. Deram aumento ou não deram? Tião responde: deram parte do aumento, parte. E mesmo assim, porque todas as categorias aderiram. Mas aguentar o tranco sozinho, ninguém. Otávio responde: isso, Otávio é o pai. Espera só a assembleia de hoje e vai ver se tem peito ou não. Eu tinha avisado, hã? O ano passado entramos em acordo com o patrão e foi o que se viu. Agora aprenderam. Tião, que é o filho, responde. E por que entraram em acordo? Ah, porque parte da comissão amoleceu. Tião diz. Tá vendo? Tá aí. Se em greve de conjunto metade da turma amoleceu, Otávio responde, que é o pai. Metade da turma, não, senhor. Metade da comissão. E então, Tião fala. Otávio diz. E então o quê? Eram os pelego. A turma topava, mas tinha meia dúzia deles que eram pelegos. A turma topava, os pelegos deram para trás. Tião, que é o filho, responde. Não, pai. Para o senhor, quem não pensa como o senhor é pelego. Otávio diz: nada disso. Eram pelegos no duro. Tá aí a prova, ó. Tá tudo bem arrumado na fábrica, tudo chefe fiscal. O que é isso? Peleguismo, traidores de classe operária. Tião diz. Então, metade da turma lá da fábrica é pelego, porque tá todo mundo com medo da greve. Otávio, que é o pai, furioso. Não diz besteira, seu idiota. A turma que tá aí é a mesma
turma que fez a greve ano passado. E aí eles continuam a discussão. Meus queridos, o que o professor André quer que vocês entendam, e aí eu sugiro ler a peça inteira, é exatamente essa relação de gerações, pai e filho, e mais a geração entre uma consciência de classe, que é o Otávio, o pai, ele tem essa consciência de classe, e ao mesmo tempo o Tião tem um pé no chão, falando que, eh, pai, a greve nem sempre vai dar certo, né. Ao mesmo tempo, o Otávio vai dizer o seguinte: "Olha, o que existe, não são pessoas que tiveram medo, são pessoas que foram compradas, que viraram fiscais, que viraram chefes, por isso que desistiram da greve. E aí, pela primeira vez, o termo classe operária surge numa peça de teatro brasileiro. Então, se o vestido de noiva revolucionou o teatro moderno brasileiro pela estética, pelo discurso ali falando de traidores, né, falando de alucinação, de memória e de realidade de Alaíde, aqui a gente tem uma outra peça que também revoluciona o teatro moderno brasileiro, porque apresenta pela primeira vez a classe operária como pano de fundo de uma história, tá? Leiam a peça inteira. E existe o filme também, tá? Na íntegra no YouTube, tem no Globoplay, né? É interessante vocês pesquisarem. Muito legal essa peça. Quem faz o Otávio, o pai, é o Gian Francesco Guarnieri, que é o escritor da peça. E a esposa dele é a Fernanda Montenegro. Vão lá, vão assistir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Importante, professor e professora de teatro, ler muito, assistir muito, ver muitas referências, tá bom? E agora a gente vai falar de um último grupo, ali já mais perto da década de 60 e perdura até os dias de hoje, que é o Teatro Oficina. A Companhia Teatro Oficina nasce em 1958, no encontro de artistas no Centro Acadêmico, 11 de agosto, da Faculdade de Direito de Largo de São Francisco, em São Paulo. Entre os fundadores temos José Celso Martinez Correia e Renato Borg. José Celso Martinez Correia, que infelizmente faleceu, né, agora no meio do ano, vocês devem ter ouvido falar, e o Renato Borg, que está em ativa, gente. Tive o prazer de assisti-lo e é um ator e um diretor que ainda está na ativa, tá? Ao longo de muitas transformações, né, ataques pela ditadura, o Grupo Oficina mantém um trabalho de pesquisa, alinhando textos brasileiros e estrangeiros com uma proposta de engajamento social a partir de uma estética antropocêntrica. Então, o Teatro Oficina, a, di- a revolução do teatro oficina parte do seguinte pressuposto: eles não apenas discutem temas políticos, mas eles conseguem unir, como eu não vi em outro grupo, textos brasileiros e textos estrangeiros. Por exemplo, eles montam peça de Chico Buarque e montam peças de Samuel Beckett, que é um autor estrangeiro, né? E ambas as peças eles conseguem discutir temas brasileiros, né? Ele vai falar de crises existenciais, eles vão falar sobre a preservação do meio ambiente, eles vão falar sobre o cenário da política brasileira, eles vão falar sobre desmatamento. Só que a proposta deles é uma proposta antropocêntrica. Então a gente vai ver em cena, né, pesquisem ali no Google, no YouTube, cenas do Teatro Oficina. A gente vai ver uma presença, né, de um teatro contemporâneo, de um teatro moderno, de danças, muitas vezes a cena inteira sem fala, só com movimentos corporais, né? A presença da nudez contextualizada, com sentido, com objetivo, é muito presente dentro das abordagens do teatro oficina. Outro processo de modernização, essa foto que vocês estão vendo aí do Nelson Kuhn, é uma foto do Teatro Oficina. Então a gente vê que a própria estrutura física dele já rompe, já tem um processo de modernização, né? Então, por exemplo, a gente tem arquibancadas de um lado, a gente tem a plateia no meio, do outro lado a gente tem toda essa parte de vidro, né? Então a própria
proposta física deles é diferente. Percebam, pessoal, que quando a gente fala de mudança estética, não é só a forma do ator e da atriz falar, do diretor e da diretora dirigir, mas o próprio espaço, né. Quando a gente foge daquele padrão de palco na frente, plateia, sentado diante do palco, já é uma proposta de romper, né, ali com as mudanças, correto? E agora a gente vai fazer uma revisão. Só que a revisão de hoje, meus queridos, é diferente. O professor trouxe aqui para vocês uma revisão das nossas 4 aulas, né. Hoje é o nosso último encontro de teatro no Brasil. E aí a gente vai tentar ali puxar um pouco na memória tudo que nós vimos ao longo desses 4 encontros, correto? Teatro jesuítico e miscigenado, um teatro catequético e didático. Então, inicialmente nós vimos com a chegada dos jesuítas, né, como eles então trouxeram uma forma de eh, catequizar os indígenas, como eles chegaram aqui, né, e diante da cultura que eles encontraram, inicialmente eles tentaram sobrepor-se, abafar, viram que não era possível, então eles foram ali pegando traços, né, da cultura indígena e colocando no teatro. Só que aqui o teatro, ele não tinha como objetivo discutir temas sociais, não tinha como objetivo promover criação de grupos, criação de artistas, não. O teatro ele tinha um objetivo específico, que é o didático, né? Que no caso é o teatro ele é utilizado como subterfúgio, como ponte, como forma, né, de se ensinar algo, tá? É a mesma coisa quando um professor, por exemplo, de história, com todo o respeito aos professores de história, usa o teatro para, falar sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né. Ali o objetivo dele não é ensinar o teatro, mas usar o teatro como meio, né, metodologia para promover ali o ensino do evento histórico. Foi a mesma coisa que os jesuítas fizeram. Depois nós vimos ali o teatro no romantismo, entendemos que dentro do período do romantismo a gente teve então 3 importantes gêneros teatrais no Brasil. Quais foram eles? Drama histórico, né, melodrama e comédia de costumes. O drama histórico nós vimos então que existe como pano de fundo um uma situação histórica real. Porém, como o próprio nome do movimento diz, romantismo, ele é romantizado, é idealizado. No melodrama, nós vimos que há aquele exagero que na época da aula a gente usou como exemplo, por exemplo, as novelas mexicanas e a comédia de costumes do Martins Pena. Temos aí o Juiz de Paz na Roça, eh, os 2 ou o Inglês Maquinista, que nós também lemos em aula. Então a comédia de costumes, ela, com Martins Pena, conseguiu satirizar situações brasileiras, né, gerando o riso e a crítica. Depois, em nossa última aula, né, da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre teatro realista e naturalista, construção literária e estética, né. Então a gente vai ver, por exemplo, ali a construção literária, a gente vai entender, por exemplo, a escrita da peça realista, né, a figura do raisonner, né, a peça de José de Alencar, O Demônio Familiar, né, a gente viu essa construção e vimos a construção estética, principalmente com o naturalismo, quando o professor trouxe para vocês o exemplo de André Antoine, que foi ali um encenador francês que chegou a usar carne viva, né, carne ali in natura em cena para simular, por exemplo, um açougue. Ah, o teatro naturalista no Brasil não vinga, não passa de 10 anos, porque os brasileiros naquela época não estavam querendo enfrentar, vamos dizer assim, a proposta do naturalismo, que era o quê? Chocar a plateia discutindo questões sociais, mas discutir umas questões sociais utilizando fatos reais, né?
e aí acaba tendo uma negação muito forte. E chegamos no teatro moderno brasileiro, que vem, né, nessa construção de um processo em diferentes fases, em diferentes épocas, onde a gente tem destaque para uso de Andrade, que em 1933 escreve O Rei da Vela, que só é encenado em 67 pelo Grupo Oficina, né? A gente viu a presença dentro do processo do moderno brasileiro, do teatro moderno brasileiro, a diferença de grupos amadores que serviam como caminho extra para aquele teatro mais comercial e burguês. Dentro disso, a gente viu os comediantes, um grupo carioca, que teve como ápice, em 1944, o Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, né? Vimos também o TEM, Teatro Experimental Negro, que traz pela primeira vez dentro da história do teatro brasileiro o negro como protagonista, né? O negro ali mostrando que ele também pode e deve estar onde ele quiser. E também vimos o TBC, que contribuiu inicialmente, rompendo aquela forma mais realista de fazer teatro, trazendo uma proposta mais vanguardista, né, trazendo elementos diferentes, mas que também chegou a se cansar. Ainda dentro dessas diferentes fases do teatro moderno brasileiro, a gente pôde ver, a gente pôde analisar ah, a presença do teatro de arena, que trouxe um processo mais engajado, mais politizado, né, com a chegada de Augusto Boal, depois a gente tem Eles Não Usam Black Tie, do Jean Francisco Guarnieri, depois eles vão criar um grupo de dramaturgos que vão para vários caminhos, né, vários, a gente poderia ficar um ano inteiro falando deles. E por fim a gente falou do grupo Oficina, né, liderado aí por Renato Borg, por José Celso Martinez Correia, que além de trazer uma proposta de engajar-se socialmente com as questões sociais do Brasil, alinha também textos estrangeiros e uma proposta mais antropofágica, ok? Esse foi o nosso percurso ao longo do teatro brasileiro. Eu espero que dentro dessa nossa disciplina vocês consigam olhar essa linha do tempo que o teatro moderno brasileiro se fez e se faz, nós estamos aqui ainda construindo, como um processo de constante mudança de acordo, né, com o que está acontecendo. O teatro é uma arte viva e assim deve ser, né? O teatro ele precisa sempre se atualizar. Se eu pego um texto de 1800 e bolinha, leio ele hoje e não consigo atualizar, eu não consigo, a partir desse texto, questionar uma situação atual do Brasil, eu consigo, enfim, fazer ele ser útil nos dias de hoje, ele não serve para nada. O teatro precisa ser vivo, ok? E vamos para a nossa reflexão, a última reflexão da disciplina. A reflexão diz o seguinte: a produção teatral, em nível estético e temático, acompanha sempre o seu tempo histórico. A partir disso, é notável as transformações do teatro brasileiro dos períodos jesuíticos até os dias de hoje? Vocês conseguem notar? Se o professor André pedisse um mapa mental, vocês conseguiriam perceber a forma de se escrever como mudou e por que que mudou, a forma das personagens como eram e por que que era, né? Por exemplo, teria sentido a gente ver uma peça discutindo greve operária, classe operária, lá no romantismo, onde a burguesia ainda nem existia direito, onde a classe social dos operariados não existia? Não. Então, cada mudança teatral está associado, é filha do seu tempo histórico. Então pensem aí um pouquinho nessa reflexão. É importante, professor, professora de teatro, você está nesse caminho, você precisa compreender exatamente, né, para você tem que estar muito bem claro essas mudanças. E mais do que está claro a mudança, está claro o porquê que a mudança aconteceu, correto? Aqui então eu apresento para vocês as nossas referências, né? Usei José de Alencar, Demônio Familiar, Margot Bertoldi, História Mundial do Teatro, História do Teatro Brasileiro, volume 2 do Modernismo às Tendências Contemporâneas. Isso é importante, são 2 volumes desse texto,
tá? Até a aula passada a gente usou o volume 1, hoje nós começamos a usar o volume 2. Usei também referências do Eles Não Usam Black Tie, do Guarnieri, o Sábato Magaldi, Panorama do Teatro Brasileiro, Edélcio Mostaço, Teatro, Política, Arena, Oficina e Opinião, e o Décio de Almeida Prado, Teatro Moderno Brasileiro. Meus queridos, nós encerramos nossa aula por aqui. Agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão em relação à aula, em relação a alguma atividade proposta, estou à disposição. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.